E por ser um tema histórico, a própria ciência se encarrega de tirar as dúvidas históricas. A Arca de Noé existiu? Até hoje tem gente estudando isso, pesquisando isso. E trata de alguma coisa que cientificamente é provável. Algum tempo atrás, nos canais fechados, esses canais da Claro, tem um canal lá, Guy Story, que fala sobre a Bíblia. Aí vem assim, os mitos da Bíblia. E eles colocaram a Arca de Noé como um mito. E tem vários cientistas americanos, vários cientistas europeus, arqueólogos, sociólogos, PhD, DHD, DD, não sei de quê. O cara, sumidade no assunto. E depois de 1 hora e pouca de assistindo aquela programação, no final da programação, alguém disse assim: a Arca de Noé é uma realidade para os hebreus e todos aqueles que nela creem. Por que para os hebreus? Porque foi um tempo definido na história de Israel que antecede alguns movimentos de Deus na história para preservar a história. O capítulo 6 de Gênesis, Deus não se arrependeu de ter feito o homem, porque a literalidade diz assim, porque eu me arrependi, eu vou destruir todo mundo. Não, não é assim. A expressão do arrependimento de Deus é porque ele não esperava que a quantidade de maldade no coração daquela geração fosse o tamanho que fosse em tão pouco tempo. E por ele entender como que isso ia acontecer no futuro, porque Deus continua sendo Deus desde a criação, é o mesmo Deus não mudou. Um atributo que é a imutabilidade de Deus não muda, não varia a forma de ser, nem de pensar, nem de agir. Se tem alguém coerente na Bíblia, é Deus. Não existe lastro de incoerência. Ele fez isso no Novo Testamento, agora não faz mais. Há um termo de comparação, porque quando nós olhamos a justiça de Deus no Velho Testamento, Deus era mais duro, não tem a menor dúvida. Mas eram as alianças feitas com o homem de forma condicional. Se eu não fizesse a minha parte, Deus metia o pau. Era condicionada a lei. E agora essa aliança ela é modificada pela figura de Jesus, trazendo inclusive uma nova roupagem. A nova aliança é incondicional. É graça. Aí Deus me olha e fala assim, não, vou, por aliança do Velho Testamento, vou fulminar o pastor. Vou fulminar o pastor Carlos. Aí Jesus, pela sua graça e misericórdia, aí Deus, eles se entendem, graças a Deus, que não é um Deus que anda em confusão. 3 pessoas, quando tem 2 já dá problema, gente. Quando tem 2 pessoas já dá problema. Imagine 3. 3 deuses em um só, triunidade. Eles se reúnem lá na sua eternidade e dizem assim, não, pode não, usa misericórdia. Aí o terceiro Deus, que é uma pessoa, que é o Espírito Santo, fala, vou ajudá-lo. Vou admoestá-lo. Vou corrigi-lo. Consegue entender isso? Está claro isso para vocês? Está claro? De verdade? Essa geração não quer esse Deus. Não é por causa da telefonia, não é por conta do celular, não. Ela não quer Deus. É uma geração que não quer igreja. Quem puder assistir hoje na parte da tarde, eu acredito que tem lá os 100 igrejas. É isso, pastor Luiz? Na parte da tarde? 2 horas? Antes do jogo do Flamengo, dá tempo de você dar uma estudadinha. Não quer instituto teológico. Qual foi a última vez que a sua igreja encaminhou alguém para o seminário para fazer teologia, para ser pastor? E as famílias se juntaram para bancar, porque pagar um seminário é caro. Muito tempo. A propósito, o Seminário Teológico Batista do Brasil acabou. Tem só um nome lá e um negocinho que te dá um selinho. O único instituto teológico do Brasil ligado à convenção não existe mais. Você pode fazer hoje
Instituto Bíblico ligado à Abibete. Você pode ser formado num curso teológico pela internet, 6 meses, R$ 49,90 por mês. Você pode fazer tudo e sair com uma carteirinha dizendo que é pastor. Não sei como que você tem essa visão, mas é uma geração que não quer Deus. Se ela não quer Deus, ela não quer cantar no coro, ela não quer dizimar, arruma tudo que é desculpa para entregar dízimo em outro lugar. Ela não quer vir na EBD, ela não quer evangelizar. Ah, esse negócio de evangelizar, eu já evangelizei muito na minha vida. É uma igreja que não quer Deus. Essa igreja é a igreja que nós vivemos. É a igreja que nós nos confundimos hoje com os modelos, se a parede é branca, se é preta, se tem telão de LED, se não tem, se o ar-condicionado funciona, se o banco é confortável, se o que eu estou ouvindo faz bem para o meu ego. Essa semana alguém me perguntou assim, qual a sua opinião, pastor? Por que o Vini não ganhou a bola? Você não acha que foi racismo? Falei, não. Não. Sabe por que não? O maior atleta do mundo, mesmo depois de morto, qual é o nome? Pelé. Não é branco, olhos verdes, foi negro, pobre. Não tinha tecnologia de medicina que tem hoje. Hoje o atleta machuca com 5 minutos depois de uma sessão de cama hiperbárica, ele está jogando bola de novo. A bola não era essa bola que os caras chutavam. A bola de hoje você chuta, não dói o pé não. Antigamente a bola era tão dura, que o cara cabeceava assim, ó. Vou abrir um parênteses, estava conversando com um ex-treinador do Flamengo, vou lembrar o nome dele, velhinho. Tio Joel Santana. E quem lembra do Joel Santana jogar sabe como que era. Ele falava, quando eu cabeceava a bola, que ele era bom, ele cabeceava a bola, ele ficava 5 minutos com a cabeça doendo. Porque a bola era diferente. Tudo mudou. Tudo mudou. Isso tudo faz entender que melhoraram para ficar melhor e ficou o quê? Pior. Então por que ele não ganhou? Não ganhou. Por que eu tenho que arrumar uma desculpa? Porque a comissão é isso, a comissão é aquilo. Irmão, por que os membros da igreja chegam na igreja e não são batizados com o Espírito Santo? Porque não são convertidos. Por que não tem dons dentro da igreja? Porque não tem o Espírito Santo. Por que lê a Bíblia e não interpreta? Porque só se interpreta, a própria palavra diz isso, só se interpreta coisas espirituais, pessoas o quê? Espirituais. Não é um problema do modelo, é um problema da geração. Não é um problema do que nós chamamos institucional. É um problema da nossa geração. Vocês estão vendo a corrida nos Estados Unidos pela eleição. Eu ouvi um dos maiores marqueteiros americanos falar num curso da PUC de São Paulo sobre marketing político. Ele disse assim, nós precisamos fazer o marqueteiro americano do Trump. Nós precisamos fazer que a população de 14 a 22 anos vá votar. E eles chamam lá a geração Z. 14 a 22 anos, para fazer a diferença, vá votar. Essa geração que nós estamos dizendo, Deus se arrependeu dela. É uma geração onde nós não temos lideranças evangélicas no mundo despontado, nós não temos um Billy Graham da vida, nós não temos um Jimmy Swaggart da vida, nós não temos um pastor Fanini da vida, nós não temos referências de igreja, sendo igrejas onde as pessoas vão lá e ouvem a verdade, se convencem do pecado e passam a serem discípulos de verdade de Jesus. Nós temos aglomerados de pessoas comprometidas com alguma coisa chamada arca.
É isso que eu denomino a arca. A arca é um lugar onde Deus providenciou para salvar a humanidade. Se você parar para pensar, e alguns acham até um pouco medíocre, que Deus procurou alguém, está lá no livro de Gênesis capítulo 7, já vamos ler os textos, e viu que Noé podia fazer a diferença. Mas Noé não era daquela geração. Noé foi escolhido com a sua família para fazer a diferença numa geração que ele não era daquela geração. Quem já leu o texto sabe muito bem da idade avançada que Noé tinha, da quantidade de experiência que Noé tinha, da quantidade de erros que Noé já havia cometido, da quantidade de pecados que Noé já tinha tido com Deus. Mas o que Deus encontrou em Noé para que Noé pudesse ser essa pessoa? E é isso que nós gostaríamos que nesse primeiro momento você se relacionasse. Deus e a geração de Noé. Abra, por favor, agora lá no livro de Gênesis, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O 1 e o 16. Você pode ler comigo, por gentileza? A igreja pode ler, por favor? O Senhor disse a Noé: entre na arca. Para um pouquinho. Cadê a tua família? O que você tem feito pela tua família? A propósito, hoje nós temos tanta confusão em relação de família que achamos que porque ajudamos alguém, trouxemos alguém para botar na nossa casa e cuidar dele, que ele é a família, né? Não. Um outro conceito errado, generalista, genérico, é quando você vai num bar, está todo mundo pulando, bebendo, fulando, e de repente alguém diz assim, família! Certamente vocês já ouviram isso. Tem um amigo meu que é de Pilares. O apelido dele é Alexandre Família, porque todo mundo para ele é família. As pessoas vão comer açaí e por qualquer razão dizem assim, nós estamos aqui em família. Bem, essa geração não sabe o que é família. A geração que nós estamos tratando não tem conceito de pai, não tem conceito de mãe, não tem conceito de obediência, não tem princípio de respeito aos idosos. Tem? Um amigo foi fazer uma medida protetiva contra uma outra pessoa que ele gostava, e eu perguntei assim, onde você vai? Ah, vou na 56. Fazer o quê? Vou fazer uma medida protetiva. Eu falei assim, pô, o cara... O que aconteceu? Ele bateu na mãe dele. Eu falei, eu levaria 2 homens e meti o pau nele. Que papo é esse? O cara bater na mãe, rapaz? Você pensa que é um caso isolado? Isso aconteceu segunda-feira agora. Não é nada do outro mundo, não. Isso aconteceu agora. Uma geração que não é mais uma geração que dá bênção, mamãe. De um tempo para cá, quero compartilhar algo meu e da minha mãe. Eu chego em casa, ela fala assim, você está me devendo 9.766 beijos. Aí eu beijo. Eu falo, já diminuiu uns 30, né? No dia seguinte ela fala, volta meu filho, volta, porque você está me devendo 11 mil beijos. Em vez de diminuir, na conta dela, faz o quê? É mãe, é minha mãe. Não tem mais isso não, meu irmão. Os filhos não respeitam mais os pais. Os pais não sabem mais o que é filho.
Isso só está na minha cabeça ou na minha internet, ou faz parte da sua relação social todos os dias? Todos os dias. Sabe qual é a maior briga do Magno Malta em Brasília? Para que eles não destruam a família. Alguns atores políticos entendem que a família deve ser preservada. E aí esse tema ele se multiplica e a gente só vai chegar cada vez mais à mesma conclusão. Esta geração não sabe o que é família. Por isso não sabe o que é casamento. Não sabe o que é casamento. Não sabe qual é a responsabilidade do marido, qual é a responsabilidade da esposa. Conversando com algumas pessoas de hoje, é uma geração que diz, não, a igreja é machista. Porque Deus colocou o homem sobre a mulher para dominá-la. Não existe isso na Bíblia. Não há uma obrigatoriedade de domínio da raça uma sobre a outra. O homem foi dado, lá no livro de Gênesis, uma habilidade para tomar conta de tudo e a mulher uma outra habilidade. E juntando essas duas coisas, a Bíblia diz, eles serão uma só carne. Então, um completa o outro. Não é um mais do que o outro, não é um pisando o outro, não é nada disso. Mas inventaram tanta história. Se você pegar um vídeo que eu vi um pastor falando de uma maneira absurda sobre o machismo na igreja, eu pensei até em tentar achá-lo e pedir a ele para ler alguns versículos da Bíblia. É a coisa mais absurda do mundo. Por que esse povo que não sabe o que é família não gosta da igreja? Porque Deus, na aliança do Novo Testamento, quando ele estabelece a arca da aliança, aquilo que vocês vão ver, que vocês já estudaram, tiveram uma experiência profunda, marcante, com o estudo que o pastor Luiz Carlos Almeida já fez com os senhores, você vai entender que essa aliança, a primeira figura que entra na igreja é a família. José, Maria, Jesus e seus irmãos. A família tem raiz, história. Então, por que Deus olhou naquela geração e viu um pouquinho de possibilidade de ser Noé? Porque Noé tinha uma família. Os seus filhos tinham nome. Sem, Cão e Jafé. Isso mesmo, galego. E seus filhos tinham noras. E noras deveriam já ter netos. Já deveria ter uma porção de gente. Como está a tua família, meu irmão? Como anda a tua família? Não é aonde anda a tua família, porque aí você vai ficar com muita vergonha da resposta. Mas como você está com a tua família? Sinais dos fins dos mundos, filhos de mal com os pais, pais sem falar com os filhos há anos, há anos. Filhos que aturam os pais porque não tem como pagar a conta. Porque se tivesse como pagar a conta, ele metia o pé. Mas é mais fácil, é o pai que rala, que sai 6 horas da manhã, paga água, luz, telefone, internet, comida. É mole. Assim é fácil. Assim é muito fácil. Uma geração que tem tanta informação que banalizou a família. E quando alguém aperta um pouquinho, cobra um pouquinho mais, é chato, não presta. Quando alguém exige um pouquinho mais, vamos dividir, você está ganhando. Lá em casa, daqui a pouco, os meninos vão trabalhar. E eu sempre falei para eles assim, ó, vocês têm que trabalhar, se vocês ganharem 5, 3 é meu.
Aí ele disse, mas por quê? Eu falei, um eu vou guardar para a velhice. Claro, investi até agora. O outro eu vou investir em você. E o outro eu vou guardar para você. Tem quem goste, tem quem não goste. Vou repetir. Tem quem goste, tem quem não goste. Mas se você fizer um cursinho à distância de economia doméstica, você vai ver que a regra é você pegar 30% disso, os que não são dizimistas, tá? 30% disso, e investir em fundos de renda fixa, que podem ser variados ou não variados. Criptomoeda, dólar, hoje está dando dinheiro. Mas os jovens de hoje querem jogar no tigrinho, gente. O cara quer pegar R$10 e querer ficar rico no aviãozinho, naquela plataformazinha que o cara te ensina. Você paga uma mentoria lá de R$10 e o cara te ensina assim, toda conta nova você ganha. Então você fica abrindo o dia inteiro uma conta nova naquelas porcarias, que aquilo é vício. Aquilo é pecado. E você joga, você joga, você joga. Como que alguém vai trabalhar se ficar o dia inteiro jogando? Não vai. Bota ele para carregar cimento. Cimento. Para pintar a casa, onde ele dorme. Você compra a tinta, o pincel, o rolo e bota o jovem de hoje para pintar a casa. Eu acho que eu estou num mundo errado. Eu, particularmente. Conceito de família totalmente errado. Aonde o que você acredita, não precisa ser o que ele acredita, mas tem que ser pelo menos princípios e valores iguais. E esses princípios, Deus viu em Noé. Família é princípio. A arca, a igreja, nós deveríamos nos tratar como família. Qual o título que Deus dá àqueles que chegam na igreja assim que eles são batizados? O título: irmão. Mas quantas vezes nós esquecemos do irmão? Quantas vezes nós abandonamos o irmão? Quantas vezes, ainda que falemos nas músicas e cantemos nos hinos, não é o que nós vivemos na nossa arca. Falta um pouquinho de discernimento para essa geração. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse versículo, antes de passarmos para o versículo 16, diz assim: entre na arca você e toda a sua. Leiam, por favor. Porque reconheço que você tem sido justo. Ele está falando com Noé. Mas Noé tinha uma outra característica. Qual era a característica de Noé? Justo. Era justo. Se eu parar para apontar o que Timóteo fala, lá em 2 Timóteo, eu quero, por favor, que o Daniel me ajude nisso, 2 Timóteo 2, versículo 15 e 16. Olha a medida da justiça de hoje, para você se comparar, por favor. Se atente a isso. Mais uma vez eu digo, é importante um pouquinho da sua atenção. Vamos juntos. Procure apresentar-se para quem? Para quem? Quem que você presta conta? Para mim, para o teu pai, para o juiz da vara civil, para a vara criminal, para o presidente da associação de moradores do seu local, para o prefeito da cidade. São essas figuras que está escrito ali? É a igreja? Não, para quem? Para Deus. Eu vou voltar depois nesse ponto. Vamos lá. Apresentar-se a Deus como? Aprovado. Pensando nisso, no aprovado, todo mundo que está sendo testado é porque ou estudou alguma coisa ou está num processo de aprendizado. Amém? E qual é a medida? Aprovado ou reprovado. E qual é a média? A média para Deus? De aprovado
ou reprovado? A média é justo. É justiça. Vocês estão compreendendo? Todo mundo que é aprovado é colocado em prova. Tem irmão que não suporta a prova. Essa geração de hoje não suporta a prova. Está passando por prova, ou seja, você está doente, está desempregado, abandona fácil Jesus. Arrumou um probleminha em casa, arrumou um problema no casamento, arrumou um problema na escola. De vez em quando eu ouço alguém falando assim, eu trabalho com uma menina que é conselheira tutelar de São Gonçalo, ela fala, pastor, é tão grande o número de pessoas que saem da escola. Eu falei, faz uma pesquisa. Quantos são evangélicos? Ela falou, nós já fizemos. Mais de 85% são evangélicos. Eu falei, cadê os pais? Os pais são motivados oficialmente pelo Conselho Tutelar e Juizado de Menor para obrigar o filho a ficar onde? Ficar onde? Na escola. O pai tem que ser obrigado coercitivamente. É um documento que, se ele não cumprir, ele vai ter sanções por isso. É uma geração que só faz tudo obrigada. Ontem, conversando lá em casa com o Lucas, e hoje ele vai fazer Enem, eu falei assim, filho, você está preparado? Ele, estou. Eu falei, tá mesmo? Ele, estou. Mas, filho, você estudou? Estudei. Filho, mas... Não, pai, olha só. Este ano não é o ano, é só para eu testar. Vou repetir, meu filho. Você está preparado? Repita. Estou. Ele está preparado. Mas ele está preparado para testar. Se deu certo, deu. Se não deu, o pau vai comer. Já namora, não vai namorar, quer celular novo, não vai ter, quer passear em fevereiro, não vai. Isso é justo, não é justo aos pais, que só trabalha para dar o melhor. E qual é a contrapartida do filho? Estudar. Ponto. Contrapartida. Você tem sido justo na sua casa? Pensa qual é a medida da sua justiça em relação às coisas que você faz e oferece na sua família. Que é uma geração que é tudo fácil, gente. Tudo é fácil e rápido. Tudo. Tudo tem de oportunidade. Eu expliquei já os meus 3, quero dar só como exemplo. No último ano do 2º grau, você já pode começar uma faculdade à distância, porque a faculdade só vai pedir a declaração daqui a 1 ano. Quando você acabar, você só vai conseguir terminar a faculdade mediante a sua apresentação de declaração do 2º grau. Então, você já fez 1 ano à distância, e aí você já vai começar, elimina uma porção de coisas. Em vez de você fazer um curso em 4 anos, você faz em 2 anos e meio. Quando você acabar, você já vai fazer a pós-graduação. Qualquer concurso público você já pode fazer à medida que você acabar o 2º grau. Você já está na faculdade, você já tem direito para o concurso público. Já aumenta de 30% a 50% o seu valor de rendimento. Todo dia eu falo isso para os meus filhos. Todo dia. Filho, escolhe um curso principal. Aí você bota gestão pública, gestão de licitação, você bota direito administrativo e constitucional, porque em qualquer concurso público você precisa desses negócios para saber. Mas não, é joguinho. Está no joguinho. E vai para o joguinho. Depois do joguinho, qual é a outra coisa que faz? Joguinho de novo. Quando você pensa que o joguinho acabou, qual que ele faz? Joguinho novamente. Irmão, pelo menos ainda é joguinho. Mas tem jovens que é ou prostituição, droga, bebida, farra de noite, moto, certo? Filho. Tem adolescentes aí que tem 4, 5 filhos. Porque não parou para ouvir. Não deu tempo para ouvir.
Onde você vai? Ah, pai, o senhor quer saber onde eu vou? Quero. Sabe por que eu quero? Porque eu quero o melhor para você. Sabe por que Deus queria saber para onde Noé ia? Você sabe que Noé ficou bêbado, né? Depois que tudo aconteceu, Noé vai para uma caverna, enche a cara, quer pegar as filhas, Deus não deixa. Sabe dessa história, não sabe? Alguém vai falar assim, que é isso, pastor? Está misturando os negócios aí. Não, não era um ser humano capaz de errar igual eu, igual a você. Mas tinha princípio de justiça onde? No coração. Você precisa ter. Na verdade, todo ser humano precisava ter duas coisas. Quando nascer, roupa. Porque depois, você pode ver, o neném nasce e não fica pelado. Logo ele é o quê? Envolvido, certo? E depois, vai para o peito da mãe para ter o quê? Comida. Prepara o glória. Prepara o glória. Quando você nasceu de novo, qual foi a primeira coisa que Deus te deu? Roupa. Aí te dá a igreja, para você ter o quê? Comida. Não tem glória? Tu já imaginou você nascer de novo, não ter roupa? Vai morrer. Vai morrer. Tem um mito na Grécia, entre dois meninos que foram criados por uma loba, que isso é mito. Tá certo? Isso é mito, não existe. Neném nasceu, tem que ter o quê? Roupa. O dia que você aceitou Jesus, Jesus te deu uma roupa. Te vestiu. Aleluia. E disse para o diabo, agora é meu. A justiça dele sou eu que justifico. O que ele não souber fazer, eu vou ensinar. O caminho que ele tiver errado, eu vou endireitar. A vida que não tiver do jeito que eu quero, vou fazer tá do jeito que eu quero. Porque agora, além de mim, eu vou dar a ele um espírito novo. Aí ele te oferta uma igreja, a arca, para você se alimentar. Não permita viver tempo de impiedade na sua casa. A marca da impiedade é a falta da justiça. Seja justo com Deus, seja justo com você e seja justo com as pessoas que você vive. Não precisa dar nem mais nem menos. Mas dê o que é justo. Dê a justiça do seu tempo, dê a justiça do seu dinheiro, a justiça da sua educação. Ah, mas eu não recebi. Dê, meu irmão. Dê porque Deus está te dando. Eu não tive pai, mas Deus está sendo teu pai. A propósito, eu queria dar como orientação, o Rafael, pastor Rafael da Sara Nossa Terra, lançou um projeto chamado Rafael, Pai de Aluguel. Depois vocês procurem na internet, você vai ver uma experiência nas escolas públicas que ele, como pastor, está se colocando à disposição para crianças que tiveram ou abandono, ou foram, de alguma forma, abusadas, para crianças terem ele como referência de pai. Bem legal, já saiu no RJTV, no Globo News, agora ele vai editar um livrinho falando sobre as características do pai. E uma frase que, compartilhando, ele disse para mim, olha, as pessoas não assumem que isso faz mal. Eu tive pai. E eu tenho mãe. Mas muitos não tiveram pai nem mãe. Mas assuma que isso faz mal. Assuma. E deixa Deus fazer o restante. Porque a medida da justiça de Deus faz o restante. Isso que é graça. É incondicional. Eu não boto a condição para ele agir. Ele age porque é Deus. Ele só age. Esse mover de Deus é porque eu aceitei a minha condição. E às vezes você acha que tem como resolver isso sozinho. Não vai resolver sozinho. Termine, por favor, o versículo. Como obreiro que não tenha de quê? Se vergonhar. Me conta o que você está fazendo nos últimos finais de semana. Na sua página fake. Tem como você saber se a página é de verdade ou se é fake? Aqui isso é mínimo. O povo aqui é meio santo. Mas tem lugar que como tem gente pilantra. Como tem charlatão. Como dizem por aí, é o crente 7. Não é o Romanos 7, não. Mas é o crente 7
Ponto 1. É o estelionato espiritual. O cara prega que cura e nunca curou. Prega que fala em línguas, mas nunca falou. Prega que tem revelação, mas não tem revelação. O cara não estuda para dar o sermão. Ele copia na internet. Ele não sabe o que é que ele está fazendo. Mas ali, movido por tantas outras vaidades, ele tem o 7 como característica, que deveria ser de perfeição, mas não é. É de estelionatário espiritual. Inclusive, agora vai surgir uma nova lei que vai punir esse tipo de religioso. Associado a isso, você precisa ter uma vida que as pessoas tenham, no mínimo, condições de conhecer a sua história para trás, a sua história hoje e a sua história para frente. Como que era a vida de Noé para Deus para trás? Melhor do que aquela geração. Como que era a vida de Noé naquele momento? Melhor do que aquela geração. Era perfeito? Não. Mas era melhor do que aquela geração. E como era para frente? Melhor do que aquela geração. Como que você se considera hoje diante de Deus? Para trás. Faz aí a sua anamnésia. Faz o seu estudo pessoal. Bota lá. Eu nasci dia 6/7/1970. Aos 5 anos de idade comecei. Aos 7 eu fiz isso. Aos 10 me batizei. Dia 31 de dezembro na terceira igreja batista do Plano Piloto. Aos 13 me decidi ser pastor. Aos 15, concluindo o meu segundo grau, larguei o seminário, larguei o curso de engenharia em Brasília para fazer teologia no Rio de Janeiro. Apanhei. Aos 16, estava cursando o curso de engenharia elétrica lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aos 17, fui ao seminário fazer a prova de seminário e passei. Aos 18, era pastor. Dia 18 de junho de 1988, fui ordenado. Tem 33 anos de ministério pastoral. E aí começa. Eu tenho algumas coisas para me envergonhar. Porque eu sou igual a Noé. Eu sou humano, falho, sujeito a pecado. Igual todo mundo. Mas Deus tem visto justiça em mim nesta geração. E você? Me conta a tua história. Você já foi um psicólogo? Já foi? Já teve a proposta de algum psicólogo assim? Vamos fazer uma regressão? Vamos fazer uma regressão? Vamos entender o que é que acontecia com você antes de você existir? Gente, não existe isso. Ponto. Acabou. Não, mas existem ferramentas, não sei o quê. Sabe por que as pessoas querem sempre esconder o que foram? Porque não foram perdoadas pelas coisas que ela fez. Porque no momento que ela se sente perdoada pelo que ela fez, ela não tem nada do que se envergonhar. Essa geração não gosta de perdão. Sabia disso? Essa geração que nós estamos tratando é uma geração que, se alguém magoar ela, seja quem for, olha para ela, é assim. Para ela entender o perdão. Bem, se ela não entende o perdão de quem vê, como que ela vai aceitar o perdão de alguém que ela não viu? Perdão é uma questão de fé. Igual a arca. Um dos grandes filósofos modernos afirma que, ainda que aquilo não existisse, Deus continua sendo Deus. E fala todos os dias. E dá como referência que havia um período da história em que Deus destruiu tudo. Eu não sei como que você interpreta isso. Eu não sei como que você está compreendendo o que eu estou tentando te mostrar. Mas você só se envergonha aquilo que ainda não foi curado. Se você foi curado, não tem mais do que se envergonhar. É uma geração doente. Doente na cabeça.
E como diz um bom sambista, quem está doente na cabeça também está doente aonde? No pé. Por isso não vem na igreja. Os pés dele não é o caminho do Senhor. Por isso eles não conseguem acertar na vida. Por isso eles não conseguem serem prósperos. Eles não conseguem tomar as melhores decisões nos seus relacionamentos. Eles não conseguem ouvir a Deus. Porque estão sendo provados, mas estão sendo o quê? Reprovados. Estão compreendendo, amados? Deveria ser motivo de alegria quando Deus apresenta para mim prova de que eu posso melhorar. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei isso agora há pouco. Aqui, vocês são muito melhores do que vocês imaginam, comparado a uma porção de outras coisas acontecendo em outros lugares. Aqui, se você olhar para o lado aí, você vai ver uma pessoa muito semelhante a Jesus, diferente em alguns outros lugares. A régua está aqui. Eu quero que cresça. Eu quero que suba mais essa régua. Mas a igreja tem um padrão. Não permita esse padrão baixar para você. Não diminua o seu padrão. Se o seu grau de exigência de pessoas que andam com você limitam meia dúzia de pessoas, ande com essas pessoas. Para que você quer andar com todo mundo? Isso é a síndrome do Cris. Sabe aquele Cris? Todo mundo odeia o Cris. Sabe por que ele queria ser descolado? Sabe por quê? Porque todo mundo na escola dele era descolado. E aí, para que ele pudesse andar com todo mundo, ele tinha que ser o quê? Descolado. Quem viu o episódio sabe que só arrumou o problema. Quando você quer ser um crente descolado, uma crente descolada, para ter uma porção de gente te dando like, batendo palminha e falando tudo bem com você, pague o preço, irmão, por isso. Pague o preço. Nós não queremos crentes onde as pessoas vêm e digam, que igreja chata, não pode fazer nada, não pode dançar, pular, dar glória, aleluia, ter revelação, não pode falar em língua, não pode fazer nada lá. Eles são tradicionais. Não, aqui, graças a Deus, o Espírito Santo nos dá liberdade para fazer tudo. O que não pode é fazer o que Deus não quer. Porque todas as vezes que você for fazer alguma coisa que Deus não quer, Deus vai me dar uma palavra para você entender com a palavra, porque a prestação de conta é entre você e Deus. É isso. Tem regra. Para viver a graça e a medida da justiça, tem o quê? Regra. É boa a regra. Jesus não veio quebrar a regra. Jesus quebrou a aliança? Quebrou? Jesus jogou fora o Velho Testamento? Falou, rasgue isso aí, nada disso presta. Foi assim? O que diz em Mateus 5, 6, 7, 8? Vocês falaram que adulterar é pecado? Tá certo. Mas quantas vezes vocês abrem a internet e vê lá uma pessoa com um corpo e vocês desejam? Mas eu não fiz nada, eu só olhei. Mas foi o que Jesus falou, basta você olhar. Mas Senhor, nós fazemos tudo, nós demos 10%, você ganhou 1.000, vou dar 100, devolvi os 100. Tá, mas se você entregou os seus 100, fez, cumpriu. Mas se tiver algum problema com o teu irmão e você não foi primeiro a ele, por que não foi primeiro nele? Senhor, eu conheço a tua palavra, os mandamentos. Lembra do jovem rico? Lembra? Não matarás, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Legal, jovem. Puxa vida. Você é um cara inteligente na lei. Agora, olha aí, Jesus bagunçou. Larga. Vende tudo que você tem.
e vem me seguir. Aquele jovem, envergonhado, a Bíblia diz que ele ficou envergonhado, curvou a cabeça e foi embora. Os irmãos estão entendendo? Não vivo uma vida de vergonha. Não vivo. Por último, já são meio-dia, senão a gente vai ultrapassar muito, eu preciso sair com os meninos. Que maneje bem o quê? Que maneje bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Eu estou falando da justiça de Noé. O que é a palavra da verdade? Para Noé. Para a gente. Vamos voltar aqui no Novo Testamento. Para a gente é o quê? A Bíblia. E para Noé? A Bíblia fala que várias vezes Noé batia papo com quem? Vou repetir sem chamar a atenção de ninguém. Os 5 minutos antes de começar o culto é para orar. Oração é falar com Deus. Não precisa ninguém vir aqui para frente falar para vocês ficarem em silêncio. Não precisa pedir o introdutor para fechar a porta. Quando alguém quiser fazer alguma coisa, esperar. Espera lá fora, está orando. 5 minutinhos. Não estou pedindo 1 hora. Estou pedindo 5 minutos. Para ajudar você a entrar num clima. Porque a gente é movido por experiências. Compre seu apartamento, pague 7 mil de entrada, mais 720 parcelas de R$690, com intermediárias de 7 mil, depois 15 mil, 50 mil, você vai acabar pagando esse apartamento 1.250.000. Mas você vai ter uma experiência. Aonde? No Porto Maravilha. Você vai olhar para cá, tem a Gamboa, favela. Para o outro lado, Providência, favela. Para o outro lado, uma Baía da Guanabara cheia de lixo. Para frente, uma rodoviária que entope. Você sai de manhã para você ir para a ponte ou para pegar a linha vermelha, entope. Vão botar 150 mil habitantes num ambiente que é onde não cabe mais 10 carros andando. Mas é um sonho. E eu ainda vou te dar IPTU e a escritura de graça. Aí você vai lá no estande, tem coquetel, tem comida. Com 10 minutos o cara te convence a comprar uma coisa que você não sabe se daqui a 5 anos você vai ter condições de pagar. Pastor, mas por que o senhor está falando tudo isso? Porque é muito fácil mentir para as pessoas e elas são enganadas muito fácil. Acordei agora de manhã, falei assim, Lucas, vai comprar pão. Ele, pai, sai 8h35. Sabe por que ele sabia o horário que sai o pão? Porque ele sabe da obrigação dele. Todas as vezes ele tem que levantar mais cedo para ir comprar o pão. Então ele sabe a hora que sai. Quando dá 8h30, ele se arruma correndo, chega na padaria, compra o pão, volta quentinho. A experiência dele é prática. Não adianta eu mandar ele 8 horas, que o pão é velho. E não adianta eu mandar 9h30, que o pão acabou. Dá para entender? Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, a experiência é sua. Faça repetidas vezes. Faça uma vez, errou. Não para não, faz de novo, errou. Não para não. Isso que é experiência. Você faz 2 vezes, 3 vezes, 5. Pastor, eu faço 500 vezes, irmão. Estou até 33 anos pregando. E eu sei que eu ainda preciso aprender a pregar. Mas se eu parar de pregar, eu vou esquecer o que eu já fiz. Vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto. Eu não posso parar de fazer isso. As 2 únicas vezes que eu falei para Deus que ia parar, Deus me parou para não parar de fazer o que Deus queria que eu parasse. Espero que vocês tenham entendido. E creio na palavra da verdade. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus pela vida dos teus servos, pela alegria deles estarem aqui, ouvindo uma parte daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E o Senhor Deus nos abençoe de uma maneira extraordinária. De forma, Senhor Deus, que à medida que formos compreendendo essa arca, nós possamos nos ver diferente desta geração. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai,
a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça.